É assim, primeiro falar do Brasil, assim, no Brasil, sei lá, vou falar um pouco, né? Sim, não. Tem que pensar muito, muito mais, falar Também se um não quiser mínimo. falar, se você quiser falar Não, uma acho que coisa. no Brasil, a psicanálise cai bem, porque, mas aí é uma longa história, mas que eu não vou desenvolver. Na nossa tradição, que nós somos construídos na cultura moderna ocidental, beleza. Mas nós somos atravessados pela cultura indígena e pelas culturas africanas. Africano não tem lá na Argentina, pelo menos não do jeito que tem aqui. Tem no Caribe, muito, na Colômbia. Nós somos atravessados. E essa cultura, por mais massacrada que seja, né, ela está muito presente. Por mais que ela denegue, por mais que eu a despreze, por mais que eu não queira saber, por mais que eu odeie, que seja racista, o que for, ela está muito presente. Né? Então existe na memória do corpo, na experiência, na memória dos afetos, né? Na experiência vivida por nós aqui, da infância em diante, existe essa possibilidade, existe um pouco mais presente essa possibilidade de ativação dessa subjetividade fora do sujeito. Não precisa nem muito longe. Quem é de classe média, da elite, né? Claro que é uma pequena porção daqui, né? Que nesse momento, inclusive, está muito estéril, porque tudo está acontecendo nas periferias e, sobretudo, entre os negros, exatamente, e jovens, né? Acontecendo mesmo, não é? Está acontecendo uma revolução cultural ali, né? Bom, é, nós fomos criados com negros como babás, empregadas domésticas. É horrível dizer isso. Só que isso faz uma diferença brutal. Isso é inesquecível, mesmo que eu não lembre de nada. Mas tem uma experiência de como aquilo afetou meu corpo que está aí. Então eu sinto que quando tem uma disposição mínima para isso, você consegue puxar mais fácil. Então a psicanálise encontra, eu acho, uma ressonância. E aqui no Brasil, especificamente, é o único país do mundo onde o pensamento de Deleuze e Guattari teve forte penetração. Não só nas práticas psicanalíticas e outras práticas terapêuticas, mas nas universidades, nos cursos de pós-graduação, no, por exemplo, no própria condução da saúde mental, que depois se dirigiu mais para uma coisa mais de esquerda, não trazendo essa outra dimensão, né? Que a gente poderia até dizer que é a dimensão do inconsciente, mas não vou falar essa palavra, porque também está cheia de merda essa palavra, né? Então, fala inconsciente, pronto, aí ninguém mais sabe o que eu estou falando. Mas, enfim, que era um pouco a briga que tinha, a briga, não era uma briga, era um diálogo lindo que tinha na Europa, em toda a luta da saúde mental na Europa, tinha duas, a gente pode englobar em três tendências, mas vou falar de duas. Uma era aquela que agia micropoliticamente, que entendia a psicanálise como micropolítica e que na luta de saúde mental estava presente o olhar psicanalítico, né? A micropolítica não era uma ação macropolítica de mudar a lei, de acabar com os manicômios, que tudo isso é super importante, né? Mas tinha uma mutação na própria maneira de operar no interior dos hospitais, etc., e de operar na macropolítica. Enquanto, e essa seria a tradição mais francesa, né? De Labotte, de Guattari, tudo isso. Na tradição italiana, era muito mais a tradição militante, que vinha do comunismo, que se transformou, que depois os movimentos autônomos, que foram importantíssimos na década de 60 e 70 na Itália, né, o movimento da autonomia. E isso, então, a ação ali era muito mais, ela intervinha mais no plano macropolítico. No Brasil, no começo, quando eu lancei o livro Meu Guattari, e que o Guattari veio 7 vezes, e que a gente encontrou milhões de pessoas em vários estados lá, isso encontrou uma ressonância, pela mesma razão que eu acabei de falar, a psicanálise encontrou uma ressonância muito forte. Mais do campo da psicanálise, assim como o campo de inserção de trabalho, porque meu trabalho é psicanalítico, mas como campo de interlocução, eu ia muito para a Argentina. Depois eu passei só com vídeo de coisa de arte, mas eu ia muito, então eu conheço um pouco. Conheço um pedacinho da minha geração. Depois eu não sei mais nada do que aconteceu. E eu vi a instalação do lacanismo na Argentina. E foi depois daí, acho que eu... Então, assim, eu acho que é completamente diferente. Inclusive a psicanálise tipo argentina, que contou, que é da Argentina que veio a psicanálise para o Brasil também, né? Tem vários inícios, mas esse que veio da Argentina contaminou o Sul,
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e é específico também a cultura lá. E lá não tem negritude, né? Lá é tudo branco, alemão, polonês, Europa do Leste, italiano, né? O que eu estava falando é que os 30, né, quando o Lula entrou como presidente a primeira vez, o Ministério da Saúde, a parte de saúde mental, foi levado o projeto por 30 pessoas, que eu conheço várias, né? Muitas tinham sido minhas alunas, outros não, que vinham dessa prática psicanalítica, mas já alimentada pela obra de Deleuze e Guattari, né? No caso, muito pelo Guattari, né? O Guattari era um clínico extraordinário, assim. O Guattari praticou psicanálise a vida inteira, né? Bom, só que ele não tinha saco para tratar de neurótico, ele gostava de ficar lá com os psicóticos, né? Mas, enfim, na Argentina, o pouco que eu sei. Primeiro, na Argentina teve movimentos muito interessantes. Por exemplo, o movimento. Aí falar da minha geração, porque depois eu não sei. O movimento plataforma foi super importante. Porque era um movimento que juntava a psicanálise com a militância, né? Só que, no meu entender, pelos amigos que eu tenho que participaram desse movimento, que eu acho que foi uma coisa única, também em relação ao mundo, isso é fantástico na Argentina. Não é que eles viam a psicanálise como política, é que eles juntavam a psicanálise com a macropolítica, com a militância. É diferente, já é muito importante, mas é diferente do que ver a potência política da própria olhar e prática psicanalítica, né? Bom, lá também, que eu saiba, posso estar enganada, muitos judeus que migraram da Europa com o Holocausto, mais judeus tipo intelectuais e de esquerda, e que também tinham muitos psicanalistas, foram os que trouxeram isso para Buenos Aires. Acho que mais para Buenos Aires, não sei, também não sei. Assim, Rosário, sei lá, não sei isso. Sou ignorante mesmo dessa história. Mas então, assim, você falou, tinha muito, a psicanálise tem muita inserção na cultura, porque esses intelectuais que vieram foram super importantes na vida cultural, pelo menos portenha, né? E eu acho que eu vejo a subjetividade portenha muito diferente da subjetividade, também nem dá para falar brasileira, né? Assim como aqui eu disse que tem uma presença da negritude, e tem que ir muito mais longe nisso, mas e das culturas indígenas, seja como for, mesmo invisível, né? Cria esse tipo de uma possibilidade maior da sociedade, a subjetividade se sustentar nessa ativação sem se sentir ameaçada de desagregação, se tem mais possibilidades, também nada garante nada. Todo mundo que foi para a Avenida Paulista, eu tenho certeza que essa possibilidade não existe, né? Não sei se todo mundo, mas uma grande parte. Agora, mas tem, né? E na Argentina, a subjetividade argentina, eu vejo ela muito brilhante, a produção do pensamento, por exemplo, mas no plano do sujeito. No plano do sujeito. Aí é de uma inteligência, de uma erudição, de um engajamento com o pensamento que é fabuloso, que a gente não tem isso no Brasil. É totalmente diferente. A vida intelectual na Argentina, inclusive na militância, na esquerda, ela é muito poderosa, não dá para comparar com o que acontece nesse plano aqui, que tem uma alienação quase patológica, assim, uma coisa muito estranha. Esse é um outro assunto que fica para uma próxima vez. Né? No entanto, eu vejo como muito mais difícil, nesse tipo de subjetividade, que eu vejo assim a genealogia dela, claro que um pedacinho da genealogia dela, desse judeu intelectual da Europa do Leste, da Alemanha, sei lá de onde eles vieram, né? Que essa outra coisa é muito mais difícil, muito mais difícil.